Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos para a parte 17 do nosso projeto de instalações elétricas residenciais. A aula de hoje tem os seguintes objetivos. Primeiro, conceituação sobre surto na rede elétrica de distribuição, apresentação do dispositivo de proteção elétrico contra surtos nas redes elétricas, função e princípio de funcionamento do DPS e, por fim, o diagrama unifilar da instalação elétrica do projeto estudado até agora, tá? Então a gente vai sair dessa aula com o diagrama unifilar da nossa instalação completa. Bacana. Então, definição de surtos. Surto elétrico é uma onda transitória de tensão, corrente ou potência que tem como característica uma elevada taxa de variação por um período curtíssimo de tempo. Ele se propaga ao longo do sistema elétrico e pode causar sérios danos aos equipamentos eletroeletrônicos. Então tem algumas imagens, tá, aqui para demonstrar para vocês. A primeira é esse sinal de tensão elétrico, um sinal de tensão senoidal alternada, e que apresenta aqui uma pancada, né, um surto num determinado instante muito elevado, tá? Uma pancada de tensão lá para cima, normalmente pode chegar na ordem de kilovolts, ok? Só que por um espaço de tempo muito curto, tá? Que tende a zero. Em alguns casos aí microsegundos, nanosegundos, é muito pouco, tá? Um espaço muito curto mesmo, curtíssimo, como é dito aqui na definição. Porém, a tensão vai lá para cima, né? Temos um outro exemplo aqui, que é um sinal de tensão senoidal, né? E que apresenta surtos elevadíssimos, né? Uma pancada nesse momento, depois outras pancadas aqui, né? Então, distúrbios transitórios que nós chamamos, né? E uma outra imagem aqui, tá? Uma rede 220 que apresentava aqui surtos de tensão, né? Que batia ali na ordem de 1 kV, né? Para um sinal de 220, 1 kV, bastante coisa, né? Então, isso daqui é passivo de ocorrência no sistema elétrico, tá? E devemos ter aí algum tipo de proteção, algum equipamento para retirar aí ou para amenizar, atenuar esse tipo de dano, tá? Que surtos podem causar no sistema elétrico. Falando agora de descargas elétricas, os surtos de tensão de origem atmosférica surgem quando um raio atinge um ponto durante uma tempestade. O raio surge após o acúmulo de cargas negativas em relação à nuvem e positivas em relação à Terra, entre os quais é estabelecido um campo elétrico maior do que a resistência dielétrica do ar, permitindo a descarga. Então aqui nós temos uma imagem, tá? Que apresenta aqui uma casa, né? Um sisteminha aqui de transmissão com postes, linha de energia e a representação dos raios, né? Nós temos descargas diretas e indiretas, tá? Da estrutura e nas proximidades da estrutura. Então aqui a representação da estrutura e aqui na proximidade da estrutura, no caso dessa casa aqui, tá? Da linha de energia, tá? De energia elétrica, ou nas proximidades também da linha de energia elétrica. Então aqui um exemplo de descarga na linha, que é terrível, ou mesmo próximo na linha, tá? Então são os outros casos, né, que geram aí tipos de surto, que podem acarretar em surtos elétricos. Ok, agora efeitos do surto de tensão. Vamos lá. Na ocorrência de surto de tensão, havendo nenhum tipo de proteção na instalação,
o surto elétrico pode acabar danificando os equipamentos eletrônicos e até mesmo a rede elétrica. Tá? É terrível, né? Podem, inclusive, causar acidentes caso haja uma pessoa próxima segurando aí um aparelho eletrônico no momento da sobretensão, tá? Então, ocorreu um surto, eu estou segurando um equipamento eletrônico, esse surto pode ser transferido através de ondas eletromagnéticas que são geradas aí, que são emitidas por conta aí desse surto. No caso, a gente está falando de um raio, né? Ele vai gerar aí uma propagação eletromagnética que pode, através de indutores e capacitores, gerar aí uma indução de um surto nos equipamentos eletrônicos. Então aqui eu tenho um exemplo, tá, de um sistema sem proteção nenhuma, tá? Então o que acontece? Ocorreu uma queda de raio, né, na estrutura ali, na residência. Esse raio induziu um surto, tá, nos condutores. E o condutor que estava conectado aqui ao televisor, ele foi conduzido então, né, esse pico, esse surto, que bateu no equipamento, né, bateu 6 kV aqui, por exemplo, uma pancada, né, no equipamento eletrônico e gerou aqui a queima, né, destruiu a parte eletrônica aqui do equipamento, que foi aqui na sequência drenado para a terra. Agora o que acontece? Se eu tenho um elemento aqui, o DPS, tá? Eu consigo drenar uma boa parte, tá, desse surto, um bom nível de energia, eu dreno direto para a terra, tá, antes que chegue no dispositivo. Então aqui com esse dispositivo chegaria um surto de 1,4 kV que talvez gerasse um dano menor e reparável aqui para o equipamento. Ou dependendo ali até do espaço de tempo e da intensidade do surto, o equipamento suporta, porque é muito rápido, tá? Então, talvez aí nem gere dano se o sistema estiver bem projetado, o DPS, o aterramento, enfim, se tudo estiver dentro da conformidade técnica. Falando agora sobre o dispositivo de proteção contra surtos, ou também o chamado DPS, temos o seguinte, ó. O DPS é um dispositivo de proteção contra surtos elétricos que é essencial para proteger os equipamentos elétricos e eletrônicos, evitando com que eles queimem. Tá? O princípio de funcionamento do DPS é com base no varistor. Esse componente é um resistor elétrico que depende da tensão para mudar o valor de sua resistência. Quanto maior a tensão, menor a oposição à passagem da corrente elétrica. E quanto menor o valor da tensão, maior a resistência elétrica. Tá? Então, basicamente, se eu tenho uma tensão nominal, o dispositivo ele acaba sendo um aberto. Agora, se eu tenho uma pancada, um pico de tensão, uma tensão muito alta, essa resistência praticamente se torna um curto e eu dreno toda a energia para a Terra. A maior vantagem do varistor é o seu tempo de resposta, que é extremamente rápido. Então, essa é uma característica que demonstra o porquê o varistor é empregado nesse tipo de dispositivo. Tá? Tempo de resposta muito rápido e os surtos exigem isso, né? Quando o surto acontece na rede elétrica, né, a tensão é extremamente alta, com uma tensão tendendo ao infinito, tá? E passando ali pelo DPS, a sua resistência tende a zero. Assim, oferecendo um caminho com menor oposição à passagem da corrente elétrica, escoando toda essa energia pelo sistema de aterramento, que deve ser bom, obviamente, né? E dessa forma que o varistor ele atua dentro do dispositivo de proteção. Então, o varistor ele sempre vai atuar dessa forma. Tá? É simples, não tem muito segredo. Ele é um aberto quando a tensão está normal, por exemplo, tem um sistema 220, está funcionando, normal.
Surge um surto, cai um raio nas proximidades da instalação ou na própria instalação, deu um surto de 8 kV. O que acontece? O DPS, ele sente através do varistor essa pancada de tensão, essa mudança repentina e faz com que ele feche um curto imediato. Tá? Então, imediatamente, exatamente após o momento que deu essa queda, já temos o fechamento do curto-circuito no DPS que drena aí praticamente toda essa energia do surto, tá? Protegendo os equipamentos eletroeletrônicos. Agora, falar um pouco do esquema de ligação do DPS. O DPS ele deve ser conectado entre os condutores de alimentação do circuito e o condutor de proteção terra. Tá? A ligação é feita de forma paralela com o circuito de distribuição. Então aqui nós temos essa imagem aqui do DPS. Tá? Temos outras imagens aqui para DPS também. O fabricante independe, né? É uma questão mais de custo-benefício na hora de adquirir. E temos aqui o exemplo, né? O exemplo da ligação com imagens aqui ilustrativas. Então, conforme eu disse, né? O raio não necessariamente ele precisa cair na instalação ou na estrutura. Se ele cair nas proximidades, já temos aqui um problema, né? Porque pode induzir aqui surtos. Aqui, né? Temos as linhas também, né? Os postes aqui. Uma empresa, por exemplo, cai aqui um raio na empresa, na instalação, na estrutura, e induz aqui surtos, né? Pela linha que vão trafegando aí pela linha e chegando em diversos pontos da rede, né? Isso daí é complicado, porque se o sistema, a instalação elétrica não tiver proteção contra surtos, não tiver DPS, pode sim danificar vários equipamentos. Muito bem, mas voltando aqui no esquema de ligação, nós temos aqui o disjuntor tripolar, tá? Nesse caso aqui, nessa aplicação, é uma aplicação para o sistema trifásico que utiliza 3 fases, RST ou ABC, ou L1, L2, L3, 1, 2, 3, enfim. A nomenclatura das fases varia muito de literatura para literatura, né? Dependendo do livro você tem ABC, L1, L2, L3 e assim vai, tá? Mas o que interessa para nós é o seguinte, temos aqui o disjuntor, passando as fases, o neutro já sabemos que não passa pelo disjuntor, porém ele passa no DR, né? O diferencial residual. Então passou aqui pelo DR, foi para o barramento de neutro, e o neutro vai para a instalação. As 3 fases também tem que passar pelo DR, certo? E temos aqui os disjuntores monopolares, daí para cada um dos circuitos. O que acontece? Nós temos aqui o barramento de terra, tá? Barramento de equipotencialização. Então, estamos equipotencializando aí todas as estruturas, né, do sistema elétrico. E o DPS ele vem conectado justamente nesse barramento, através do condutor terra. Tá? Então, o que acontece? Os condutores energizados, ou seja, as 3 fases que chegam com a energia, e o neutro, que também tem circulação de corrente, né? Se a gente olhar ali de forma instantânea, o que acontece? Todos os condutores entram no DPS e a saída, a parte de baixo aqui, do DPS vai para a terra. Então, por exemplo, tem a rede elétrica aqui está vindo do poste, tá? Então, NRST está vindo lá do poste padrão. Então, caiu um raio aqui, ó, pá, caiu um raio no poste. O que acontece? Esse raio vem trafegando aqui pelas linhas, tá? Pelas fases, neutro, e poderia chegar aqui, né, passando pelo DR. Porém, o que acontece? Quando chega esse surto aqui, nesse ponto, nós temos quem? Os DPS, e os DPS percebem, opa, deu aqui um surto de 10 kV. Então, ele já fecha um curto, tá? Nas 3 fases no neutro. Então, não deixa esse surto ir para frente. Então, logo aqui, nesse ponto, já drena o surto para terra, tá? E pensa assim,
Um raio caiu na Terra, né? Então fechou o circuito, digamos, né, entre aspas, o circuito do raio fechou na Terra, e o que foi induzindo aqui nas fases no neutro também fechou para a Terra. Então eu tive o fechamento do surto perfeito, tá? E a minha instalação continua recebendo aqui o fornecimento normal de energia, já tendo a proteção do surto pelo DPS, tá? Então é basicamente assim que funciona o dispositivo de proteção contra surtos. Falar agora sobre o diagrama unifilar completo de uma instalação elétrica, tá? Instalação residencial. Temos o seguinte, ó. O diagrama unifilar de uma instalação elétrica, tá? De baixa, média ou alta tensão, né? No nosso caso é baixa tensão, mas o conceito é o mesmo para média e alta tensão. Ele é o meio mais simples de se representar as características gerais de uma instalação elétrica. Então aqui eu tenho duas imagens, né, que eu coloquei, que dá para a gente representar o diagrama unifilar de uma instalação. A primeira aqui, ó, apresenta uma entrada, né, condutores aqui de 50 milímetros, isolação, aliás, eletroduto, né, 50 milímetros, PVC, condutores de 25 milímetros, tá? Chegando aqui, temos a representação aqui que seria do disjuntor tripolar, e temos os disjuntores para cada circuito, né? Aqui um de 10 A, um circuito que tem fase neutro, né? Ele é monopolar. Esse daqui também um circuito TUG, ó. TUG, tomada de uso geral, né? Ilume seria iluminação. TE, tomada de uso específico, ó. Duas fases, terra. Né? Então, um disjuntor bipolar, 15 amperes, tá? Então, é bem simples, beleza, turma? Aqui nós temos o quadro e ele é aterrado, tem um aterramento aqui, né? E tem essa outra representação, tá? Então, nessa outra representação, nós temos aqui a simbologia com DPS, tá? Aqui não está representado o DPS, aqui já está, ó. Então, chegam as fases RST, temos o condutor de proteção, barramento de proteção, condutor neutro, barramento de neutro, temos o diferencial residual, né, que é por onde nós temos aqui a proteção contra choques elétricos, 30 mA, DPS aqui de capacidade para drenar aqui, né, em termos de corrente elétrica, de 45 kA, tá? Condutor aqui de 4 milímetros quadrados, até porque é muito rápido essa descarga. Mas é necessário ter aqui condutor específico, né, para esse tipo aqui de ligação também. Então passa aqui os condutores, temos aqui os disjuntores, né, ó. Temos a representação aqui das cargas, né. Aqui está uma representação diferente, temos a numeração aqui dos circuitos, tá, dos dois lados. E daí a gente percebe que, ó, temos a potência colocada. Tá aqui, ó, 3.350 VA, potência aparente, né, de uma suíte. Temos aqui 5.400 watts, um chuveiro, tá? Temos aqui 3.350 VA de novo, e assim vai, tá? A gente tem a representação, condutores de 2,5 milímetros quadrados, condutor de 4 milímetros quadrados, né? Então, os disjuntores aqui, ó, 25 amperes, esse daqui dá para ver que é o disjuntor de 25 mA, ele está fechando aqui o circuito. É uma representação bacana que a gente consegue verificar os detalhes, né? É a representação multifilar, tem todos os condutores, a gente consegue observar os detalhes, né? Tanto que não tem essa representação aqui, fase, neutro, terra, né? Não tem. Por quê? Porque aqui a gente já está vendo, as fases estão vindo aqui, tem as conexões, tem a representação do disjuntor DR e o DPS. Tá? Mas são formas de representar a mesma instalação. Porém, adotamos, em termos gerais, a unifilar.
tá? Ela é mais direta, mais simplificada, a gente consegue já compreender bem, não fica com tanta informação. Multifilar é muita informação, né, no desenho. Unifilar já é mais resumido, tem uma simbologia, fica um diagrama mais simples, mais limpo, assim, eles conseguem enxergar com mais clareza as coisas. E agora, né, o diagrama unifilar do projeto. Então aqui nesse slide, né, vai ser mostrado o diagrama unifilar da instalação residencial de baixa tensão, dimensionado nas aulas anteriores, conforme a norma NBR 5410. Então aqui está, turma, nosso sisteminha, né, diagrama unifilar da nossa instalação. Temos aqui o padrão de entrada, relógio medidor, né, dimensionamos lá a entrada bifásica com neutro, né? Temos aqui no padrão o aterramento, então sai aqui o condutor terra. Já temos aqui um padrão disjuntor, né? Disjuntor bipolar. Se fosse o sistema trifásico, seria tripolar, tá? E aqui nós temos o disjuntor da parte de distribuição, né? Então nós temos aqui a conexão, né, entre quadro de medição e quadro de distribuição, e na distribuição temos os disjuntores ali de cada um dos circuitos. Lembrando que nós tínhamos circuitos de uso específico, né, no caso aqui o chuveiro. Tínhamos também o circuito de uso específico aqui, a torneira elétrica, né, que seria o circuito 7. Temos aqui o circuito de iluminação, circuito 1, 2, tomadas de uso geral, circuito 3, 4 e 5 com as correntes respectivas, tá? Aqui, turma, tem... Aqui está trocado. Aqui nós temos na torneira e no chuveiro é 220, então seria fase, tá? Não tem o neutro aqui no caso. Fase, tanto para o chuveiro quanto para a tomada. E aqui seria disjuntor bipolar, porque teria duas fases, e não aqui, né? Aqui, na verdade, é monopolar, porque tem apenas uma fase, circuito de iluminação. Obviamente, eu não vou colocar aqui um disjuntor bipolar, né? Aqui no chuveiro e na torneira elétrica é bipolar e são duas fases, tá? A única correção aqui do diagrama que deve ser realizada aí, tá? Então, copiem isso daqui no caderno, tá? Eu recomendo que vocês copiem e façam essa mudança, tá? Troca aqui, tira esse neutro, joga lá para cima, aqui já tá com neutro na realidade, né? Aqui você pode manter, mas troca aqui embaixo os pontos específicos, troca o neutro por fase, tá? Porque sistema bifásico, o chuveiro é 220, torneira elétrica também é 220, e aqui o disjuntor é bipolar, então aqui seria 2, e lá em cima seria 1. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Espero que tenha ficado claro aí essa explanação, primeiramente da parte de surtos, né, o DPS, depois com relação aos diagramas, né, o diagrama unifilar, o multifilar, uma instalação completa que eu demonstrei para vocês, né, o diagrama unifilar final aí da nossa instalação elétrica residencial, ok? Em caso de dúvidas, deixem perguntas no Microsoft Teams. Se houver alguma dúvida com relação ao último diagrama aqui, mande lá, tira foto, né? Passa para o caderno, faz de novo ali, tá na folha, até para vocês gravarem esse conceito. E se ficou alguma dúvida, alguma pergunta em alguma parte da explicação, deixa lá no Teams que eu vou responder a todos. Beleza? Agradeço a atenção de todos mais uma vez, desejo bons estudos e até a próxima.